O vídeo de hoje é para falar sobre um livro chamado Spin Selling e trazer formas da gente vender mais de acordo com o tipo de venda e aumentar a sua performance, aumentar os seus resultados. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender qual é a venda que a gente está fazendo, o que a gente está vendendo. A gente está vendendo um produto, um serviço, um produto com um ticket médio mais baixo, um produto com ticket médio mais alto, um produto com um valor agregado mais baixo, um valor agregado mais alto. A sua venda exige que a pessoa que está do outro lado reflita muito antes de comprar, que ela pense bastante antes de comprar. Então vamos supor um apartamento. A não ser que a pessoa tenha muito dinheiro, até quem tem muito dinheiro, não vai lá e compra um apartamento de primeira. É muito raro disso acontecer. A pessoa visita, pensa, faz conta, troca ideia, conversa com o marido, conversa com a esposa, conversa com o gerente do banco, vê vídeo na internet, para aí poder tomar decisão. Isso eu estou falando numa venda, né, de pessoa jurídica para uma pessoa física. Quando a gente fala de vendas corporativas, que é onde é minha especialidade, né, empresas vendendo para empresas, empresas comprando de empresas, eu atuo nesse meio de campo. Né? Em alguns casos eu sou comprador, em alguns casos eu sou vendedor, quando se trata do cliente final. Né? Então eu compro de grandes fornecedores, disponibilizo através, né, de uma plataforma, de um e-commerce, e os clientes finais compram através dessa plataforma. Então eu tenho que fazer essas estratégias, essas execuções, esse tipo de negociação. E quando a gente observa esse livro, o Spin Selling, né? Eu estava indo para o trabalho hoje, inclusive eu tinha uma reunião, e eu gosto, às vezes, Às vezes, todo dia, na verdade. Tem duas coisas que eu faço no meu carro. Ou eu ouço audiolivro, ou eu ouço notícias do Corinthians. São as duas coisas que eu mais gosto de fazer no meu carro. E como tá tendo jogo uma vez por semana do Corinthians só, eu dedico meu tempo ouvindo audiolivro, né? Dentro do carro. E eu tava ouvindo esse audiolivro chamado Spin Selling, e ele me relembrou uma coisa muito, muito importante, que é justamente essa diferença. Quando a gente fala de venda pequena, né, uma venda menor, uma venda mais que a gente chama de transação, né, uma venda mais transacional, uma padaria, um pequeno comércio, um varejo no geral, ele é muito moldado por vendas transacionais, bens de consumo não duráveis, né, coisas que têm alto giro, comida, bebida, né? Esse tipo de venda tem muito claro ali quais são as etapas, né? A pessoa, se você tem uma loja física, a pessoa chega na sua loja, procura por um produto, ela vai procurar, lembrando, mesmo sem ela saber, ela vai procurar por preço, comodidade e velocidade, seja na sua loja presencial ou seja no e-commerce. Você entregando isso, tendo o produto disponível, o fluxo, né, de checkout, a pessoa conseguindo apertar um botão e comprar aquele produto, perfeito. Muitas vezes o esforço é muito mais na comunicação, de ter a comunicação clara daquele produto, a comunicação clara daquele serviço, um atendimento ali mais de assistência do que algo muito mais complexo. É transacional. Geralmente a pessoa, quando ela vai comprar coisas assim, mais básicas, uma camiseta, uma calça, um pacote de macarrão, um pacote de papel higiênico, ela está precisando daquilo. Então, não precisa. Por mais que você queira ser um gênio das vendas, se você não fizer nada de errado, garantir que o cliente tenha ali o produto na prateleira e compre, você não precisa ficar muito focado em fechar a venda, em ir lá falar, e aí, você vai levar esse pacote de macarrão mesmo ou não? Né? A pessoa tá lá na prateleira dentro do seu mercadinho lá, você vai até ela e fala, e aí, vai levar o pacote de macarrão ou não? Se você levar três, te dou um desconto. Tipo, não é assim a vida real. Na vida real, você entra no mercado, vai lá na prateleira, pega, você vai na padaria, pede 10 pãozinhos. Eventualmente, se tiver alguma promoção, a pessoa pode até comentar: oh, hoje a mortadela tá barata, quer levar uma 100 gramas? E nem é muito comum. Tem uma ideia aí para você que tem um estabelecimento, um pequeno negócio e tal, de tentar criar essas técnicas de venda com a sua equipe para aumentar as vendas ali no dia a dia, mas
São detalhes, e assim, o detalhe sempre é bem-vindo, tá? Vendas também, você ganha vendas no detalhe. É muito. Eu vou na mesma padaria sempre, porque as pessoas me atendem bem, porque sempre tem o que eu procuro, o pão sempre tá quentinho. Então, é muito mais sobre cuidar do detalhe, garantir que o básico bem feito esteja sendo feito, do que pensar em ideias mirabolantes. Isso para vendas rápidas, para vendas de menor valor agregado. Conta muito mais a disponibilidade, o preço e a velocidade do que outros fatores. E claro, né, a pessoa quer aquilo que você está oferecendo. Então o foco aqui é fechar rápido. Você não quer que o cliente fique na sua padaria horas, você não quer que o atendente da sua padaria fique dando atenção para um cliente só durante 2 horas, porque o fluxo é muito grande, é vendas no volume, é margem pequena, giro alto. Margem pequena, giro alto, vendas rápidas. E aí tem um fator de empatia, né? Empatia é sempre legal, é sempre bom. Eu gosto da minha padaria porque, pô, eu gosto da caixa lá, que é super gente boa, a Bárbara. Toda vez eu vou lá, ei, Bárbara, como que tá a vida? Vai no pagode, a gente troca ideia. Eu tenho esse perfil, nem todo mundo. Tem gente que só quer entrar na padaria, comprar o pãozinho e ir embora pra casa sem trocar ideia com ninguém. Tem gente que é assim, tá? Eu não. Beleza. Isso para vendas pequenas. Vou até acrescentar mais um nicho da venda pequena, que é a venda intermediária, que daí já é uma venda no produtinho um pouquinho mais caro. Vamos dar o exemplo da loja de roupa, né? Da loja, quando você vai lá, você precisa pelo menos experimentar, você quer saber a opinião do vendedor, ele precisa estar ali do seu lado, o ticket médio já é mais alto, né? Ou seja, quanto que as pessoas gastam em média naquela compra. 10 clientes vão na loja. Um comprou, e cada um comprou R$ 200, vamos supor, o ticket médio dessa loja, ou seja, o quanto as pessoas gastam em média nessa loja é R$ 200. Então, se o atendimento daquele vendedor fazer com que uma pessoa que gastaria R$ 200 se interesse por um produto adicional, sei lá, ela viu lá um copo Stanley, inclusive você pode encontrar aqui no link da minha descrição esse copo aqui, que daqui a pouco vai chegar o verão e é um copo que você pode beber bastante água. Você consegue aumentar o ticket médio dessa pessoa através do atendimento, através ali de você mostrar um produto, de uma técnica de venda, você ou a pessoa que trabalha na sua equipe perceber que tem uma oportunidade de vender um produto adicional e aumentar o ticket médio. Putz, isso daí acaba também sendo venda pequena, mas é um ambiente, é uma modalidade onde esse tipo de abordagem já começa a funcionar, né? Eu acho que tem essa faixa, assim, principalmente varejo tradicional, tem essa oportunidade. É bom pontuar isso, né? Então, se você atua no varejo tradicional dessa forma, em lojas de roupa, vestuário, ou qualquer outro nicho, mas que existe uma carteira de clientes, existe um ticket médio e que através do seu esforço comercial ali, de ter uma personalização maior, de ter um atendimento melhor, de oferecer um produto que talvez a pessoa não estivesse pensando, mas que você, com seu tato comercial, conseguir identificar, se você conseguir através disso aumentar o quanto aquela pessoa vai gastar com você, maravilha, perfeito. Ainda assim, não são técnicas complexas, mirabolantes, são coisas simples, no geral, que eu consigo te ensinar aqui e caso você tenha interesse, tem um link na minha descrição que você pode entrar em contato comigo e eu posso te ajudar com uma mentoria de vendas. O que acontece? Quando a gente já parte para um outro patamar de vendas, que é vendas corporativas, vendas complexas de serviços com alto valor agregado, produtos com alto valor agregado, vendas de milhões, vendas de bilhões, vendas de centenas de milhares de reais, que é onde eu tenho mais expertise, que é eu estou há 12 anos atuando, 13 anos atuando no mercado corporativo, já trabalhei na indústria de cosméticos, beleza, calçados, vestuário, sustentabilidade, consultoria, auditoria, e-commerce, varejo, olhando categorias de construção, ferramentas, casa, cozinha,
industrial. Então, ao longo dessa minha jornada toda dentro do mundo corporativo, eu aprendi algumas coisas que muitas estão nos livros, como esse livro Spin Selling, que foi baseado em várias pesquisas com vários vendedores, várias pessoas que trabalham, né, na área comercial. Aprendi de observação prática, de ver outras pessoas negociando, de ver outras pessoas, né, fechando vendas, gerenciando o processo de vendas. Os aprendizados que eu tive também de bater a cabeça, de tentar, de testar. Na empresa atual que eu trabalho, um dos meus cargos foi gerente de contas. Então eu era responsável por uma carteira de 1.500 empresas que eu contactava e eu tinha que ajudar eles a se desenvolverem dentro, né, do negócio que eu atuo. E eles se desenvolvendo dentro do negócio que eu atuo, consequentemente eles também escalam as suas próprias empresas, né? São pequenos empresários, vendedores. E aí lá, né, tinham alguns perfis, né? Desde o pequeno que faturava R$ 100 por semana até o cara grande que faturava 1 milhão. O que eu aprendi? Quando a gente fala de vendas corporativas, vendas grandes, não necessariamente só venda corporativa, tá? Mas venda grande, no geral, vendas que tem que a pessoa precisa pensar. E digo mais, tem um outro aspecto que é vendas que as pessoas precisam se comprometer e que, eventualmente, às vezes, esse comprometimento pode afetar a sua própria reputação. Eu estou dentro de um ecossistema onde me facilita, porque as pessoas, as empresas, quando eu chego até as empresas através do meu trabalho, as empresas já conhecem a minha empresa, elas já sabem quais são os benefícios de vender através da minha empresa, quais são os ganhos, quais são os prós e os contras. As pessoas já chegam mais educadas. Isso é uma vantagem para mim e eu sou um cara que eu sempre gostei de trabalhar em empresas estruturadas. Justamente por isso. Tem gente, eu tenho amigos que adoram trabalhar em startup, criar uma empresa do zero e aquele ambiente, né, de desafio constante, de empreendedorismo, de ideias e inovação o tempo todo. Eu também gosto disso, mas eu gosto de ter isso dentro de um ambiente um pouco mais controlado, de uma organização maior. Quando você vai abrir uma conta no banco, tem alguns bancos que vêm na sua cabeça. Na minha cabeça vem Itaú, Nubank, Bradesco, vamos supor. Tem outras opções. E banco não tem muita, né? Não sei se é o melhor exemplo. O gerente do Itaú, ele não precisa ficar te explicando porque o Itaú é bom. Você simplesmente sabe, o Itaú simplesmente é bom. Ele se prova no tempo, ele é um dos maiores bancos do Brasil. Você ouvir falar bem da segurança do Itaú, enfim. Só estou dando um exemplo do porquê eu prefiro, dentro da minha carreira, me associar a empresas gigantes. É por isso. Além, né, das oportunidades de carreira, você consegue, principalmente quando você está na área de vendas, você consegue vender mais, né? E aí, quando eu olho essa minha carteira antiga, né, que eu cheguei a gerenciar 1.500 pequenos vendedores, a coisa que eu mais aprendi, primeiro, você não precisa focar no fechamento. Você tem que entender que o fechamento é um caminho. O que eu recomendo que eu faço é focar no processo. Para esse tipo de venda, para esse tipo de relacionamento, você precisa fazer perguntas, deixar a pessoa falar, tentar entender uma nuance. Olha só, eu tinha um vendedor na minha carteira, vi que ele tinha lá um perfil potencial de ser um vendedor grande, de acordo com alguns critérios de score, né? A gente tinha um critério de meio que de uma pontuação que dava um norte de qual vendedor tinha um potencial maior que o outro. Enfim, é bom ter essas coisas. Só que quando eu fui ver o faturamento dele, ele faturava pouquíssimo por semana. Muito pouco. Tipo, R$ 100 por semana. Ele vendia nada. Ele vendia 4 produtos por mês. Eu falei, caramba, como que eu vou ajudar esse? Será que esse cara é bom mesmo? Eu liguei pra ele. Peguei o telefone e liguei pra ele. Detalhe, tá? Só um parêntese. Eu tinha, que não eu te falei, eu tive 1.500 vendedores na minha carteira ao longo de 1 ano e meio. 1 ano e 4 meses.
Um ano e meio. Eu começava minhas agendas de call das 8 da manhã até as 6 da tarde. Era a minha prioridade número um. Número um. Comercial. Falar com o cliente. Independente de tudo que eu falar pra você aqui agora, se você não quiser aplicar nada, se você achar que eu tô falando um monte de bobagem, se você puder aplicar só uma coisa fale com o máximo de clientes possível. Assim você vai entender as dores dos clientes, você vai pegar o tato, você vai entender quando é a hora de ouvir, quando é a hora de falar, quando é a hora que você pode dar uma provocada ali para avançar para um próximo nível, quando você tem que recuar, quando você tem que pedir desculpa. Às vezes você liga para o cliente e ele, na hora que você atende o telefone, ele fala: Nossa, eu queria falar com você mesmo porque eu estou muito incomodado com a sua empresa. Tenho várias questões aqui, várias reclamações, ninguém me atende, não consigo contato. Aí agora quando, né, o comercial consegue. Quem nunca passou por isso? Eu mesmo fiz isso esses dias, de uma forma muito mais delicada, né, com a minha nova estrategista de conteúdo. Eu falei pra ela, eu falei: Nossa, eu tinha preenchido o formulário há um tempo e aí até esqueci, demoraram pra me contactar, e que bom que você me contactou. Só que não foi numa forma de feedback. Foi só um comentário e eu gostei muito da postura dela. Ao invés de tentar discordar de mim ou, sei lá, me rebater, me contornar a objeção, ela falou: Meu, você tá certo, a gente tá numa agenda maluca aqui, a gente precisa melhorar e tal. Eu achei isso tão legal. Talvez ela tenha feito isso consciente, porque ela manja de vendas, claramente ela manja muito de vendas. Ou isso faz parte dela. E esse tipo de coisa encanta os clientes, encanta as pessoas. Eu também, nesses livros, tem um que eu tô gostando muito também, chamado, que eu acabei de terminar semana passada, que é o Como Conquistar Amigos e Influenciar Pessoas. E ele fala exatamente sobre isso, de você reconhecer um erro, pedir desculpa, tentar melhorar. Então, às vezes você vai ligar pra pessoa, pra um cliente, ele vai estar puto. Você vai ter que ouvir. E aí, cara, aí é onde começa a venda. Liga e ouve. Ouve o que a pessoa tem pra dizer. Talvez, cara, a conversa vá para um lado dela querer falar que o gato dela tá passando mal e que ela não consegue te falar agora, mas ela consegue falar 5 minutinhos, e aí esses 5 minutinhos vira 10, que vira 15, e a pessoa conta da história da vida dela porque as pessoas querem falar de si mesmas. Elas não estão nem aí pra você. A verdade é essa. A pessoa, ela quer falar de si mesma, ela quer que a vida dela melhore, individualmente. O seu eu melhore. Ela não quer que a sua vida melhore, ela quer que a dela melhore. E se o que você está propondo para ela, oferecendo, trazendo, eu tenho um lema, né? Porque eu dava treinamento para toda a equipe de vendas aqui da minha empresa. Toda vez que você fala com um cliente, ele tem que sair da conversa com você com a sensação de que a vida dele está melhor do que antes de ter falado com você. Esse é o objetivo. E aí, como? De novo, depende do seu modelo de negócio, do seu modelo de negócio, depende do que você tem aí, do que você vende, do que é seu objetivo. Você pode ajudar ela a configurar uma coisa ali dentro da plataforma que você não, que estava travando ela e através disso ela destrava e consegue vender mais. Você pode ajudar ela a comprar uma roupa, melhorar a autoestima, ou, voltando no exemplo de vendas grandes, que mostrar um serviço que vai otimizar o tempo dela. Enfim, tem várias formas que você consegue ajudar aquela pessoa a se sentir melhor, a se sentir que a vida dela melhorou depois de falar com você. Na maioria das vezes, o ciclo é mais longo mesmo. Venda grande, raramente você vai fechar de primeira. Você vai ter a primeira conversa, aí você vai ter o que você precisa é ter meio que um compromisso ali de ter uma próxima conversa, que talvez seja uma visita à sede da empresa dele, ou você pode convidar esse outro parceiro para vir na sua sede. São coisas que parecem óbvias, mas que a gente precisa começar do começo. A gente precisa lembrar
que o mundo é feito de relações. Você vai convidar a pessoa para vir conhecer a sua empresa, você vai lá conhecer a empresa dela, você vai lembrar o nome dela. Pessoal, é o seguinte, você precisa lembrar o nome das pessoas. Anota. Eu li um livro uma vez que chama Invasão de Campo. Eu acho que foi nesse livro. O livro Invasão de Campo, ele fala da história do Adi Dassler, que é o fundador da Adidas. Adi Dassler, né? O nome original dele é Adolf Dassler, mas é Adi Dassler, é um alemão. E o do Rudolf Dassler, que é o fundador da Puma. Dassler e Rudolf Dassler, eles são irmãos, só que eles brigaram na guerra. Eu posso falar um pouco mais desse livro em algum outro momento. O Adi Dassler, ele tinha uma metodologia que ele anotava. Ele encontrava com uma pessoa e ele anotava tudo sobre aquela pessoa que ele lembrava. Se ele encontrasse essa pessoa um ano depois, ele ia saber o nome do filho dessa pessoa, e o dia do aniversário e um detalhezinho do detalhezinho do detalhezinho. Se o cara que fundou a Adidas, que é uma das maiores empresas de lifestyle, esportes, vestuário do mundo, se preocupa com isso, eu acho que a gente também deveria se preocupar. E isso é tão básico, se lembrar o nome da pessoa, chamar a pessoa pelo nome, olhar no olho dela, falar: oi, Renan, tudo bom? Como você tá? Vi que foi seu aniversário, parabéns. Cara, isso aí você conquistou a pessoa com custo zero. O primeiro passo é você conquistar um ponto a mais ali dentro de uma venda é você fazer o básico. E não focar em ficar vendendo. Foca na conversa. Guarda o celular no bolso, escuta o que a pessoa está falando. Parte do processo é você identificar sinais ocultos. E não é sinal oculto, gente, não é sinal oculto de linguagem corporal, metaforando, ele coçou o olho aqui, então ele quer fechar a venda. Não. São algumas informações que vão te ajudar a guiar a conversa de uma forma natural para o caminho do fechamento sem necessariamente ter que falar de fechamento. E outra coisa, se você tenta ficar fechando usando técnica, colocar um. Até esse exemplo tá no livro, né? Tem gente que pega, coloca uma. Escreve tipo uma nota fiscal assim na mão e coloca na mesa como uma forma de pressão, então meio que tenta acelerar o processo e forçar um fechamento. Não funciona. As pessoas, elas se sentem repelidas. Elas querem se afastar de você quando você fica tentando fechar a venda. Você precisa navegar pela venda, sabendo que vocês estão indo na mesma direção e que os seus objetivos estão alinhados com os objetivos das outras pessoas, da outra pessoa, e que assim que vocês alinharem todos os detalhes, vocês vão se aproximando, se aproximando, se aproximando e vão concluir aquela venda, vão fechar de uma maneira natural, porque as duas pessoas precisam fechar e porque você já vai ter ajudado ela a resolver todas as objeções, as preocupações, os medos. Quais são os medos dessa pessoa? Por que essa pessoa precisa de você? Esquece de você. Foca na pessoa. Entenda. Outro dia eu estava numa reunião, olha só, e eu comentei que eu fui para a China e um dos meus objetivos na China, que eu fiquei de férias há um tempo também, era fazer uma imersão de Kung Fu. É muito aleatório. Olha isso, é muito aleatório. Só que é a minha verdade, é a minha personalidade. Eu gosto de esporte, eu gosto de capoeira, eu gosto de coisas que nem todo mundo gosta. E eu queria conhecer o Kung Fu, sei lá, me deu isso na telha. Não deu, eu não consegui, porque não tinha agenda. Eu tava com um CEO de uma empresa muito grande, que você provavelmente tem um produto dessa empresa na sua casa, e ele falou assim: sério, eu luto Kung Fu há 20 anos. Eu tava numa mesa de jantar, de terno e gravata. Quando eu falei do Kung Fu, eu senti que as pessoas deram uma risada. Quando o CEO, que também estava na mesa, falou: eu faço Kung Fu há 20 anos, todo mundo fez: nossa. O meu objetivo ali avançou. Eu não precisei falar necessariamente desse meu objetivo. Eu construí uma relação natural, baseada nos meus interesses, nos interesses da pessoa, onde a gente achou uma uma zona de encontro. Então, se você quiser fechar vendas, venda pequena. Garanta que o feijão com arroz está feito, disponível,
produto tá na prateleira, sua equipe de vendas ou você ofereça um produto adicional ali na hora certa para aumentar o quanto que a pessoa vai gastar com você. Se está na venda corporativa, ainda mais de alto valor agregado, de milhões, de milhares, de centenas de milhares de reais, foca na construção do relacionamento, no tempo de qualidade, na escuta ativa, que caminhar na mesma direção vai te levar pro lugar onde você quer chegar. Não antecipe etapas e não acelere o processo. Eu vou deixar para você que gostou desse vídeo aqui, eu vou deixar um próximo vídeo aqui. É só você clicar e continuar aqui assistindo no canal. Fechou? Tamo junto e até a próxima.